Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Chá da Física. Eu sou o professor Lucas de Miguel e nesse vídeo de hoje a gente vai continuar o vídeo anterior. No vídeo anterior a gente construiu a tabela de ângulos notáveis trigonométrica de 30, 45 e 60 graus. Então, qual é a ideia desse vídeo? A lousa já está bem cheia, né? Que a gente vai, de fato, preencher toda essa tabela de ângulos notáveis de acordo com essa tabela do 30, 45 e 60. Analisando aqui a circunferência trigonométrica, já considerando que você já sabe alguns conceitos da circunferência trigonométrica, como ângulos congruentes e outras coisas, tá? A gente vai construir, então, preencher essa tabela completa aqui e vamos perceber que uns 80% dela já sai dessa tabela do triângulo retângulo. Tudo bem? Então já pega seu caderno aí, sua caneca e vamos então para mais uma dedução. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é construir essa tabela de 30, 45 e 60 com vocês. A ideia aqui é o quê? É bem simples, tá? Como que você vai construir isso aqui de forma mecânica? Vamos começar com o seno, tá? E aí a gente tem uma ordem. O que a gente vai fazer? São frações, né? Esses 6 primeiros são as frações. Então a gente começa com os numeradores. Aqui para o seno a gente tem 1, 2, 3. Para o cosseno a gente tem 3, 2, 1. Todo mundo a gente divide por 2. E tira a raiz de todos os numeradores. Como raiz de 1 é o próprio 1, né? Então essa raiz aqui a gente desconsidera. Tá? Então a tabela, a parte do seno e cosseno já está construída. Para descobrir a tangente, o que você vai fazer? Ou você decora, né? Ou você pode fazer o quê? Pegar o seno e dividir pelo cosseno. Por exemplo, raiz de 3 sobre 3 dividido por 1 sobre 2. O que a gente vai ter? Fração de fração, inverte a segunda, esse 2 corta com esse 2, vai sair, sobrar só raiz de 3. Raiz de 2 sobre 2, dividido por raiz de 2 sobre 2, é ele dividido por ele mesmo. Qualquer coisa dividido por ele mesmo é sempre 1. O mais difícil você vai ter uma continha para fazer, né? Que vai ter que racionalizar esse daqui, que vai dar raiz de 3 sobre 3. Tá? Então é um jeito mais fácil de construir. Tá? Pronto, ela está feita aqui. Agora, vindo para cá, o que a gente tem? Aqui eu já coloquei esse caminho, ó, na circunferência trigonométrica. O seno a gente mede no eixo Y, o cosseno a gente mede no eixo X, e a tangente a gente mede nessa reta aqui, tangente, nessa reta paralela ao eixo Y. Tá? Então, vamos começar. Seno de 30, a gente vai medir aqui no eixo Y. O seno de 30 a gente sabe que é 1 sobre 2. Tá? Seno de 30 é 1 sobre 2, de acordo com a tabela de ângulos notáveis. Então, seno de 30, 1 sobre 2. Uma vez que você sabe que são ângulos congruentes, né? Você sabe que o 30 ele é um ângulo congruente ao 50. Tá? Seria a mesma coisa que você colocar um espelho aqui. Tá? Imagina que o eixo Y é um espelho. Aqui considera o 0 e o 180. Como aqui subiu 30, aqui também subiu 30. Né? Só que aqui está no sentido anti-horário, aqui está no sentido horário. Então o 30 ele é congruente ao 150. Consequentemente, a medida aqui no eixo Y vai ser a mesma. Tá? Então a gente já sabe que o seno de 150 também é
1 sobre 2. Então já conseguimos mais um valor aqui. Se para cima ele é congruente, né, e para cima ele vale meio, se eu pegasse um espelho aqui, né, no eixo X, espelhasse para baixo, eu sei o quê? Aqui no sentido horário, até o 330, ele desceu 30. Se ele subiu 30 para cá, ele desceu 30 para cá. Né? 360 menos 330, 30. Aqui, de 180 para 230, ele desceu 30 também. Aqui é a nossa origem, aqui vale 0. Se para cima é positivo, para baixo é negativo. Então esse ponto aqui, ele vai ser menos 1 sobre 2. Menos 1 sobre 2. Então, tanto o seno de 210 quanto o seno de 330 valem menos 1 sobre 2. Então vamos lá, 210 menos 1 sobre 2 e 330. 330 menos 1 sobre 2. Então pegamos o valor de seno desses 4 ângulos e o valor do cosseno deles. Quanto que é? O cosseno aqui, ó, de 30, a gente sabe que ele vale, cosseno de 30, aqui é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Se ele é raiz de 3 sobre 2, esse ponto aqui, esse ângulo ele é congruente ao 330. Se aqui é 0, para cá eu tenho o cosseno a gente mede no eixo X, então para cá é positivo. Então o cosseno de 30 e o cosseno de 330 são o mesmo e são positivos. Então 30 raiz de 3 sobre 2 e o 330 raiz de 3 sobre 2. O 150 ele também é congruente ao 30, só que do lado de cá. Como para cá é positivo, para cá eu vou ter valores negativos. Então esse ponto aqui é menos raiz de 3 sobre 2. Então tanto o 150 quanto o 210 tem cosseno menos raiz de 3 sobre 2. Então vamos lá. 150 menos raiz de 3 sobre 2. 210 menos raiz de 3 sobre 2. E a tangente, o que acontece? A gente pega esse ponto aqui, eu pego uma reta da origem até o 30 graus e eu ultrapasso ela até chegar nesse ponto aqui na minha reta tangente. E esse é o valor da tangente de 30 graus. A tangente de 30 graus a gente sabe que é raiz de 3 sobre 3. E qual dos ângulos congruentes que vai ser o mesmo? Que vai ser positivo também? É esse ponto aqui, ó. O 210, ele também vai ter tangente positiva no raiz de 3 sobre 3. Então, por que ela não é negativa? Porque eu não posso fazer uma outra reta tangente aqui. A reta tangente, ela sempre é na direita, tá? Ela passa sempre pelo ponto zero. Então, o 210 e o 30 tem tangente raiz de 3 sobre 3. Então, 30 raiz de 3 sobre 3 e 210 raiz de 3 sobre 3. Agora, o 150 e o 330 tem tangente, consequentemente, aqui é 0, para cima é positivo, para baixo é negativo. Então, menos raiz de 3 sobre 3. Então, vamos lá. 150 menos raiz de 3 sobre 3 e o 330 menos raiz de 3 sobre 3. Tudo bem? Então, já preenchemos 4 valores com seno, cosseno e tangente. Agora vamos então
Agora vamos então para o 45 graus. 45 a gente tem raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2 e 1. 45, tá? Então nesse ponto aqui vale raiz de 2 sobre 2. E nesse ponto aqui também vale raiz de 2 sobre 2, tá? Tanto o seno quanto o cosseno vale raiz de 2 sobre 2. Então eu vou pegar o 45, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2. Qual ângulo é congruente a ele? Os ângulos que são 135, 125 e 315. 135, quando a gente mede o seno, ele está para cima da origem, né? Então ele é positivo. 135 tem seno raiz de 2 sobre 2 positivo. 135, raiz de 2 sobre 2 positivo. Para baixo vai ser menos raiz de 2 sobre 2, tá? E para a esquerda vai ser menos raiz de 2 sobre 2. O 135, então, quando a gente quer saber o cosseno, ele está para a esquerda do zero, né? Então ele vale menos raiz de 2 sobre 2. O 225, ele é negativo nos dois casos, né? Ele está para a esquerda da origem e ele está para baixo da origem. Então, tanto o seno quanto o cosseno dele vai ser negativo. 225. 225 menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. O 315, ele está para a direita da origem. Então, o cosseno dele é positivo, ele está para baixo da origem, então o seno dele é negativo. O seno negativo, raiz de 2 sobre 2, e o cosseno positivo, raiz de 2 sobre 2. O seno é negativo. Tudo bem? E aqui, por fim, a tangente dele, ela vale 1, né? E a tangente negativa também vale 1. Quais são os valores que valem 1 positivo? 45 e 225. Né? São os dois que têm valor tangente 1 positivo. 225 e 45. E aqui os que valem menos 1 é 135 e 315. 135 menos 1, 315 menos 1. Agora então a gente vai para o 60 graus, tá? 60 graus a gente sabe que o seno dele vale raiz de 3 sobre 2 e o cosseno vale 1 sobre 2, vale meio, tá? Se aqui é meio, esse ponto aqui vai ser menos meio. Se aqui é raiz de 3 sobre 2, esse ponto aqui é menos raiz de 3 sobre 2, tá? Então vamos lá. Quais são os ângulos congruentes a ele? 120, 240 e 300. O seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno, 1 sobre 2. O 120, ele vai ter, como ele está acima da origem, ele tem seno positivo, ele está à esquerda da origem, ele tem cosseno negativo. Então, o 120 tem seno positivo, raiz de 3 sobre 2, e cosseno negativo, menos 1 sobre 2. O 240, ele está à esquerda e abaixo. Né? Então, tanto o seno quanto o cosseno dele são negativos. Perdão, seno e cosseno. 240, então, tem seno negativo, menos raiz de 3 sobre 2, e cosseno negativo também. E aí a gente percebe o quê?
esses valores, né? 210, 225 e 240, tanto o seno quanto o cosseno deles são negativos, eles estão no terceiro quadrante. Isso aí a gente vai tem alguns padrões, não são todos os valores que são negativos, né? Porque a tangente deles todos são positivos. Tem alguns padrões, tá? Mas a ideia é o quê? Você pegar ponto a ponto e você analisar, né? O seno está na esquerda, quer dizer, o seno está acima é positivo, está abaixo é negativo, o cosseno na esquerda positivo, na direita negativo, na direita positivo, e a tangente também, para cima positivo, para baixo negativo. Quem está faltando? O 300. Né? O 300, então, ele está à direita, então o cosseno dele é positivo, e ele está abaixo, então o seno é negativo. Seno negativo e cosseno positivo. E a tangente, aqui ele continuaria, né, até aqui em cima, mas eu vou colocar aqui, ó, raiz de 3, positivo e menos raiz de 3. Raiz de 3 positivo e menos raiz de 3. Quem tem raiz de 3 positivo é o 60 e o 240. Quem tem raiz de 3 negativo, 120 e 300. Muito bem. Quem sobrou? 0, 90, 180, 270 e 300. Então vamos começar analisando seno e o cosseno somente, tá? Lá no 90, 180, 270 e 0,360, que são o mesmo ponto. O que a gente faz? Para você analisar o seno, por exemplo, você pega o ponto e você projeta ele no eixo Y. Essa que a gente aprende quando a gente está aprendendo trigonometria, na circunferência. Eu pego esse ponto 30 aqui, se eu projetar ele no eixo Y, ele me dá meio. Então esse ponto de 30, se eu projetar ele no eixo Y, ele vai valer meio. 45, se eu projetar ele aqui, ele vale meio. 30, se eu projetar ele no X, ele vale raiz de 3 sobre 2, assim por diante. É a projeção dele. Esse ponto 0, tanto 0 quanto 360. Se eu pegar ele e eu projetar ele no eixo Y, ele vai estar exatamente na origem. Então, para seno, se ele está na origem, ele vale 0. Então, o seno de 0 é 0. E o seno de 360, que é o 2π, também é 0. A análise é a mesma para o 180. Tá? O 180 também, se eu pegar esse ponto e projetar ele no eixo Y, ele também vai ser 0. Então, 180 também vale 0. Consequentemente, se eu pegar o 0 e eu projetar ele no eixo X, eu pegar ele e eu projetar ele no eixo X, ele já está no ponto que eu quero aqui. Né? Como a circunferência unitária como a circunferência trigonométrica é uma circunferência unitária, então ele já está nesse ponto que vale 1. Então, tanto o 0 quanto o 360 vale 1. Então, o cosseno de 0 vale 1, o cosseno de 360 vale 1. O mesmo para o 180. Se eu pegar esse ponto e eu projetar ele já está projetado, já está em cima do eixo, ele vale menos 1, por conta da circunferência unitária. Então, 180 menos 1. Tá? Agora, 90 e 270. O 90, se eu pegar esse ponto e eu projetar ele no eixo Y, ele já está projetado em cima, que é o ponto 1. E se eu pegar esse ponto e eu projetar ele no X, ele vai estar em cima da origem. 270 também. Se eu projetar ele no X, ele vai estar na origem. E no Y, ele está em menos 1. Consequentemente, seno de 0 vale 1, cosseno de 0 vale 0. Então, seno de 0 é 1, seno de 90, tá? É 1, cosseno de 90 é 0.
no 270, seno menos 1, 270 seno menos 1, cosseno 0. Tudo bem? Agora a gente só falta a tangente, né? A tangente eu vou pegar os três primeiros pontos que são mais fáceis. O 0, 360 e o 180. Se eu pegar, como que a gente, de novo, como que eu faço a tangente? Eu pego da origem, eu traço uma reta até o ponto que eu quero, né? E eu continuo essa reta até chegar na minha reta tangente. Esse valor aqui vai ser a minha tangente. Então, se eu pegar esse ponto, esse 300, traçar uma reta da origem até ele, eu vou ter um segmento de reta, eu continuo ele, eu traço uma reta aqui e eu continuo ele até ele cruzar a minha reta tangente. Esse vai ser o valor da minha tangente. Então, o 0,360, se eu traçar essa reta, ele vai estar também na origem da minha reta tangente. Consequentemente, tangente de 0 e de 360 é 0. Tangente de 0 é 0. E de 360 também é 0. Tá? E o 180, né, se eu pegar essa reta aqui eu também projetar ela lá na minha reta tangente, ela também vai ter 0. Então a 180 também é 0. E por fim agora, 90 e 270, né, que são problemas para nós. Por quê? Porque se a gente pegar e traçar uma reta desses dois pontos aqui, e eu continuar ela, até ela tocar na reta tangente, na verdade, como elas são duas retas paralelas, elas nunca vão se tocar. Né? Elas são duas retas paralelas, nunca vão se tocar. Então, tanto a tangente de 90 quanto a tangente de 270 não existem. Então, tanto essas retas, para cima quanto para baixo, elas nunca vão se tocar. Então, não existe tangente de 90 e tangente de 270. E como que a gente representa isso? Na matemática existem vários símbolos. Tá? Esse símbolo de um E invertido significa que existe, e quando a gente corta ele é porque ele não existe. Tangente de 90 e tangente de 270 não existem. Tudo bem? Bom, então esse foi o vídeo, né, da construção da tabela completa de ângulos notáveis, né? Espero que tenha gostado, tá? Não se assuste, de novo, né? Se tiver alguma sugestão, pode escrever nos comentários, tá? E tchau, obrigado.